Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos falar sobre filosofia, comportamento, angústia, erotismo, tudo isso e pouco mais. Então fica com a gente que a gente vai aprofundar bastante este assunto. Hoje nós vamos falar com o Samuel Sabino, que é filósofo, palestrante, professor de universidade. Obrigada, Samuel, de você estar aqui com a gente. Vou chamar de Sabino, né? Melhor, porque é o nome mais comercial, vai. Como você quiser. Muito obrigada de você estar aqui, de você ter dado seu tempo aqui para a gente, para compartilhar tudo que você sabe. Legal. Obrigado pelo convite e vamos trabalhar um pouco? Vamos. Então, conta pra gente essa coisa da filosofia e tem a questão que a gente estava conversando da angústia, né? Como que a gente relaciona a filosofia com a angústia e trazer isso para o nosso dia a dia, né? Sim. É engraçado que eu tive a oportunidade de fazer uma graduação em filosofia, depois eu consegui estender um pouco mais os estudos com pós e mestrado em bioética, né? Me especializei, entre aspas, na discussão da ética. E como eu sou um docente, lá dentro você mergulha e bebe da água, e eu fiz um MBA em gestão de negócio. No entanto, o start, o ponto de partida para eu ir buscar esse conhecimento foi exatamente o conceito de angústia. E a pergunta é, por que nós, seres humanos, temos angústia? E aí eu descobri algumas coisas na mais refinada filosofia. Nossa, tô louca para saber, por quê? Eu vivo tendo também. Todo mundo tem, né? Por exemplo, eu não sei se a pedra ou a couve-flor tem angústia. Eu não sei. Eu não faço parte dessa natureza, eu não consigo ter acesso a isso. Mas eu posso pegar os animais, por exemplo, o cachorro, né, um gato, qualquer outro Eles tipo de animal. Angústia. Eu acredito que, de repente, até tenha. Mas não é no nível de sofisticação e de complexidade do humano. Uma dica é essa divisão de água seja por conta, talvez, da consciência, da razão e da linguagem. Eu pensei água, que eu pensei no peixe também, né? Então, assim, a linguagem, ela nos coloca em continentes, ela nos dá a ideia de singularidade. Por exemplo, eu faço parte da humanidade. Nós somos seres humanos. Mas eu me reconheço como um individual diante do universal. Meu nome é Samuel Sabino. Nós somos humanos, mas eu me reconheço na singularidade. E aí, talvez, eu acho que isso é uma das questões mais potentes do humano em relação aos animais, que me parece, não vou afirmar nada, que não tem essa ideia de individualidade tão quanto o homem tem. Uhum. Então, a linguagem leva à singularidade, então potencializa a questão da angústia. Faz sentido? Faz. É bem abrangente, a gente vai abrindo, depois nós vamos fechando isso, tá? Tá bom. Um outro detalhe, a angústia que eu trago não é uma mera angústia comportamental ou meramente emocional. É uma angústia da existência humana. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que nós estamos aqui no podcast e nós estamos com as nossas crianças aqui do lado. E da mesma forma que um computador, ele tem um Excel, tem um PowerPoint, tem um Word, são programas com suas funções. Da mesma forma, a nossa mente, a razão, a psique, ela tem alguns programas, como, por exemplo, o conceito de liberdade. Nós somos seres para a liberdade, de liberdade. O conceito de justiça, o conceito de felicidade, o conceito de angústia. Esses conceitos são como programas. Eles trabalham em prol da nossa singularidade, né? Ok, dentro de uma normatividade, uma pessoa funcional. Vamos supor que por um exercício nós tirássemos durante alguns segundos, nós dois aqui, o conceito, o programa chamado angústia, porque ele tem uma função. E as nossas crianças estão aqui brincando. Se aparecesse um leão, dentro de um normal, a presença do leão já faria com que nós reagíssemos para defender nossas crianças que nós amamos e nos traz felicidade toda vez que, quando eu vou deitar e dormir,
eu dou um beijinho, naquele sentido de ele é meu, aquilo me complementa, me completa, me torna feliz. Anula ou mitiga a angústia, né? Ela disfarça a angústia, mas ela está lá na espreita. Então, se nós tirássemos o programa angústia, na hora que o leão aparecesse, sem o programa de angústia, parece, não sei, vou arriscar dizer, nós não teríamos o mecanismo de preservar nossas crianças. Por quê? Porque a presença do leão com a ausência da angústia não nos alertaria, não nos colocaríamos em alerta, não nos daria o clique para preservar as crianças e eliminar a possibilidade de angústia no futuro, de um sofrimento no futuro. Então a gente antecede o sofrimento, preservando as crianças para continuar feliz. Tá, nesse caso, você está usando a angústia como uma defesa quase de uma atitude que vai me mobilizar para eu tomar uma ação para precaver um problema, por exemplo. Ponto, exatamente isso. Mas a gente não tem angústia só por isso. Não. Essa angústia, voltando na questão da ontologia, estudo, logia, estudo, onto, ser, estudo do ser enquanto ser. Nós estamos falando da natureza humana. Essa natureza humana que é como é, e uma das suas facetas é a angústia. Então, a angústia, primeiro ganho, ela é um mecanismo de autopreservação da nossa alma, da nossa psique. Acontece que, às vezes, no exercício dela, ela pode ser um motivador para você se reinventar, ou ela pode ser um motivador para te brecar. Por quê? Tem pessoas que conseguem lidar com a angústia, outras não. E se não, isso te recua, porque compromete a motivação. E por isso que tem toda essa complexidade, a gente vai desdobrando. Faz sentido isso? Faz sentido. Você queria perguntar? Não, pode continuar. Aí, voltando o exemplo para a gente fechar. Então, a ausência do programa angústia vai fazer com que a gente não tenha o start de predizer, de criar uma estratégia de anular um sofrimento que vai vir na ausência das crianças. Então, a gente simplesmente ficaria olhando, o leão faria tudo o que faz, como a gente sabe na natureza, nos vídeos. Assim que ele se retirasse com o corpinho das nossas crianças, nós voltaríamos o podcast como se nada tivesse acontecido. E aí, inclusive, a angústia está relacionada à empatia, à íntima compaixão do bom samaritano, está tudo ali. A angústia está ali acontecendo. Por exemplo, vamos para o corporativo. Uma empresa em 2000 e 2001, a Enron, que era até onde eu pesquisei, era a 7ª maior dos Estados Unidos. Sim. Do mercado de energia, né? Que quebrou. Que quebrou. Então, diziam que, até onde eu sei, houve fraude nos registros corporativos. Sim. Com contabilidade, daí que gerou a lei de responsabilidade para as pessoas organizacionais. Isso. Mas vamos pegar o cenário daquele grupo seleto de pessoas que tocavam aquela operação, que tocavam aquela empresa. Eles, por algum motivo, entenderam que fraude, né, ativa, passiva, a fraude nos registros... Chapter 11, que é o nome. Levaria a mais felicidade, porque, de repente, traria mais lucros, a curto, a médio e a longo prazo. A curto e a médio prazo. Porque a longo prazo sempre vai dar problema. A partir do momento que descobriram que a empresa, aonde tocava, não virava mais ouro, não era bem assim... O CEO, se eu não me engano, ele veio a se suicidar no outro dia, né? Ele tirou a própria vida. Por quê? Quando ele percebe que ele seria totalmente anulado por conta de condutas inapropriadas, a mão da ética, aqui falando. A angústia existencial dele foi tão profunda e tão grande. Houve um anulamento de sua existência metafisicamente falando, porque o corpo continuava lá. Foi tão insuportável para ele, que para ele cessar a insuportabilidade de sua crise existencial, ele tira a própria vida. Talvez realmente ele tenha resolvido o problema, mas se tiver do outro lado, ele não resolveu. Ele está lá se estendendo isso. Então são duas vertentes. Mas a angústia, ela serve para você
ou se aniquilar, porque você não sabe lidar com ela, ou para você se projetar, se ressignificando. Então, por isso que precisa falar de angústia. Precisa entender sua natureza, o seu mecanismo, que em essência é autopreservação de si mesmo. Ponto. Fechou um primeiro pacotinho. Faz sentido? Faz sentido. E essa angústia que a gente tem com relação aos relacionamentos que a gente tem? Legal. Que daí não é autopreservação também? De certa forma é. Vamos levar para a relação amorosa e depois eu vou dar o gancho lá no meu trabalho, né? Que seria o terceiro tema. O primeiro tema é a felicidade. Nós somos seres para a felicidade. O segundo, no contraponto, a angústia, e o terceiro, o erotismo. Mas vamos pensar a angústia nas relações amorosas. É um pouco abstrato, né? Numa outra oportunidade a gente pode até desenvolver mais isso. Mas eu costumo dizer o seguinte. Eu sou uma singularidade. Meu nome é Samuel Sabino. Esse Samuel Sabino é como se fosse, bem uma imagem. Imagina uma esfera, uma bola, tá? Como é muito metafísico, a gente cria um pouco de imagem para ajudar. Aí você vai intuir o entendimento disso, tá? Eu tenho um eu maior, que é uma bola grandona, que representa a minha singularidade. No entanto, para cada coisa ou pessoa que existe no mundo, existirá um eu menor que representa esta coisa no mundo. Então existe o meu celular no mundo. Mas em mim, né, que é o eu maior, essa totalidade, existe uma fração desse eu que eu chamo de eu menor, que é o do celular. Mas existe um outro eu menor, que é o da minha esposa, a da Cris, que está aqui agora. Existe um eu menor de um tempo mais curto de conhecimento, que é a Adriana, que é uma nova amiga. Existe um eu menor do meu trabalho na faculdade, ou da minha moto, que é uma vermelha que eu tenho, uma scooter, que está lá embaixo, né? E o que acontece? Para cada eu menor, que representa uma coisa ou uma pessoa no mundo, ele tem uma função básica e necessária de se projetar ao mundo, sempre na iminência de se realizar. Então, toda vez que eu tenho uma necessidade, segundo as minhas ilusões, de usar o meu telefone, e eu pego e ele funciona, e eu ligo para minha esposa, Cris, e eu digo a ela que eu a amo, quando o telefone funciona, na hora que ele funciona, esse eu que se projetou no mundo, ele ganha expansão, ele explode em energia, alegria, felicidade. E esse ganho de energia volta para o meu eu maior e me firma no mundo, me estabelece no mundo, me torna feliz. Porque nós somos coisas, nós somos seres para coisas e pessoas no sentido de se realizar o tempo todo, porque somos para a felicidade. Vamos supor que um dia eu pego o meu telefone e eu vou ligar e ele não funciona. Em vez do eu menor do celular expandir em felicidade, ele implode, gerando a angústia, que é um mecanismo de preservação da metafísica, da alma. Então eu corro e mando arrumar. Vamos pegar no relacionamento, deu um exemplo básico. Toda vez que eu falo para a Cristiane que eu a amo, segundo as minhas ilusões, porque é ilusão minha, o nosso rapaz que está conduzindo as máquinas não tem a mesma ilusão por Cristiane. Ele conhece Cristiane... Esperamos que não. Mas pode acontecer, né? Então ele tem uma relação de colega, né? Não é o mesmo sentido, não é a mesma projeção. Agora, Cris, para mim, é uma relação de amor, de profundidade, de toque, de envolvimento, de um monte de outras coisas. Haja declaração, hein? Aproveitar que ela tá aqui. É muito mais potência de ilusão, de combustível de projeção. Se porventura, daqui a algumas semanas, eu digo, Cris, eu te amo, que é a minha ilusão, é a minha expectativa de projeção do eu. E ela, eu não amo. Como é que chama o nosso amigo? André. O André. Eu vou usar o corpinho do André como exemplo. Aí eu pego e falo, Cris, eu amo você. Por algum motivo da psique dela, do eu maior dela, da mudanças de ilusão, ela se percebe não tendo mais ilusão por mim. E agora pelo André, por algum motivo, que ele é um japinha bonito, tem olhinho puxado. Então a ilusão dela muda. E ela diz, eu não amo mais você. Mas a minha ilusão, o meu combustível ainda projeta o eu da Cris. Se projeta positivando, expansão, alegria, ganho de energia. Se não,
contração do eu, porque ainda tem energia, mas ele contrai, aciona a angústia. Aí eu vou lá e tento recuperar essa relação. Eu vou lá e tento preservar o meu filho. Eu vou lá e tento preservar a existência da minha empresa. Novos clientes, novos produtos, novos lucros. Então a angústia, ela está sempre te dizendo, e aí, você vai desistir? E aí, você vai se reinventar? Ou você vai se entregar e vai comprometer a qualidade de vida? Vai perder a sua felicidade por conta apenas desse eu menor? É isso. É isso, parece simples. Racionalmente. Mas não é, né? Emocionalmente o buraco é mais embaixo. Filosofar é lindo. Na prática, o que manda são os sentimentos. Nós somos seres de emoção, de sentimento. Então, qual que é a grande sacada? Eu estava lendo um livro, que a gente estava até falando agora antes de começar, sobre a espiritualidade. Posso contar um pouquinho desse Claro, gancho? por favor. Para mostrar o quanto não é tão fácil, né? Você pode filosofar e eu ter todo esse arcabouço de entendimento, mas não quer dizer que eu não vou sofrer caso o Cris não esteja mais comigo. Sim. Tinha um dos livros que ela me indicou, que falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, nesse texto, fazia uma tradução. O que era isso? Pai, Filho e Espírito Santo é, na verdade, pensamento, desejo, vontade. Pai, Filho e Espírito Santo é pensamento, desejo e vontade. Vou traduzir para o Sabino. Pensamento é ideia, desejo é sentimento e vontade é ação. Nós somos pensamento, sentimento e ação no mundo o tempo todo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é consciência pura e nele há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos imagem e semelhança dele. Nós também somos consciência, não na mesma expansão de Deus, mas um fragmento dela. E nós somos imagem e semelhança de Deus porque enquanto consciência temos ideia, Deus tem ideia. Nós somos sentimento, Deus também tem sentimento. E Deus também tem ação, haja luz. E nós também estamos no mundo na ação criando as coisas. É isso que é imagem e semelhança de Deus. No entanto, Deus produz energia. Tudo é criação dele e é criação de energia que ele produziu. Num outro livro dizia que nós também criamos energia. Aí eu falei, opa, peraí, Deus cria energia, mas o homem também. Claro. É quase que podemos afirmar que somos semideuses. Então tá bom, é bonito o discurso. Mas aonde que está isso? Olha por que não é tão fácil lidar com as emoções. Todo pensamento recebe uma assinatura. Esta assinatura é um sentimento. Então, se você pensa ódio, você vai imprimir um sentimento de ódio. Inclusive energeticamente. Energeticamente. Se você pensa ajudar o outro, você tem o pensamento da caridade, você imprime um sentimento de caridade. A diferença do ódio, o rancor e o amor ou a caridade, os dois são pensados e os dois são assinados um sentimento. E é no sentimento que nós produzimos energia. O suficiente de emanar para o outro e o suficiente de ir no mundo e criar esse celular, por exemplo. Por que é difícil lidar com sentimentos? Porque você tem que aprender a conduzir melhor os seus pensamentos para que você possa imprimir melhor sentimentos e as energias fiquem mais sutis, inclusive para lidar com a angústia. Porque a angústia é como se fosse uma energia mais densa. Por isso que ela te derruba, por isso que ela te machuca. Uma das questões é você ter a capacidade do perdão, do abrir mão. E aí, olha que loucura. Se o meu ponto, como diz Jean Paul Sartre, se o meu ponto de partida é a minha subjetividade pura, é o meu eu pensante de Descartes, penso logo existo. Se meu ponto de partida para o mundo é a minha singularidade, sou eu, Samuel Sabino, para me relacionar com o mundo, ao mesmo tempo que o ponto de chegada é em mim mesmo, porque somos seres do ego, como que você pede para eu abrir mão de mim mesmo? Quando eu amo a Cris, eu não amo a Cris, eu amo a ideia que eu tenho da Cristiane. Sim. Faz sentido isso? Sim, faz. Lidar com isso é lidar não com o outro, é lidar consigo mesmo. Porque eu tenho que abrir mão de parte do que eu sou. E aí,
um dos mecanismos da angústia vai dizer, você deixará descer. Mas também é uma ilusão. Por isso que é tão difícil. Você consegue abrir mão de você mesmo? Você consegue abrir mão do seu ego, da ofensa, da mágoa? Você vai ter que abrir mão de você. E esse é o caminho lá do budismo, do espiritismo ou da espiritualidade. Então, entender isso talvez imprimirá, não sei se tem esse termo, Sim. vai imprimir melhores sentimentos. E qual é o tempo de aprendizado disso? Não sei, talvez a vida toda. Porque essa é a grande questão, né? A gente fala muito lá na Felipelli que pensamento gera sentimento. Então, se você controla o teu pensamento, você vai controlar o que você sente. Sim. Mas essa dimensão que você colocou aqui nas relações, eu acho muito legal, porque mostra o seguinte, eu estou abrindo mão de mim. Isso. É mais do que o pensamento. Isso. Tem uma criação, uma ilusão de uma projeção minha no outro, onde eu tenho uma parte de mim no outro. Isso. E depende muito do que eu penso a respeito desse outro. Sim. Na medida em que eu penso isso, a minha emoção está conjugada com isso. Está atrelada. Está atrelada com isso. Na hora que ela está atrelada, conjugada com isso, eu tenho dificuldade de mudar meu pensamento porque tem uma parte do meu eu que está vinculada a ela. Então, na hora que isso vai embora, tem uma morte. Parece que é parte de você que está indo, né? É uma morte. Mas é uma ilusão. É uma ilusão. Ok, é uma ilusão. Eu já entendi racionalmente. Mas aí você vai ter que depurar isso para parar de imprimir o sentimento da perda. Sabe uma coisa que... Eu lembro que eu estava na graduação... Na filosofia você discute de tudo, né? É muito Sim. legal. Que é o que a gente está fazendo aqui, filosofar. Filosofar. Olha que interessante. Por exemplo, vamos supor, antes da Cristiane eu tive um outro amor, que era uma outra pessoa. Eu tive o primeiro contato com ela. Uhum. O meu amigo que estava comigo teve o mesmo contato, mas a experiência que foi para cada um é diferente, porque o repertório de vida, o olhar de vida é diferente. Ele não se encantou com as seduções dela. Eu me encantei com as seduções dela. O jeito dela falar, o jeito dela vestir, o jeito dela se comportar, o jeito que mexia o cabelo. Aquilo me seduzia. Ou seja, terceiro tema, aquilo envolveu uma relação erótica. Houve um erotismo entre eu e ela. Ela me seduzia e eu era seduzido por sua sedução. O meu amigo já não. Eu já não gosto desse modelo, já não gosto desse tipo de coisa. Ok. No processo que há uma construção de uma relação erótica de sedução entre as partes, o que está acontecendo é um caminho de ilusão. Só que, passado um tempo, a relação acabou, descobri algumas coisas que não eram tão eróticas, as relações ficaram muito mais políticas, menos sedução, e agora eu já não tenho mais desejo por ela. E aí, passado um tempo, eu conheço a Cris. Nova sedução, novo erotismo, novo envolvimento, nova forma de sentido de vida. O que aconteceu com o primeiro relacionamento é que a mesma via que constrói é a mesma via que destrói. A mesma via de ilusão é a mesma via de desconstrução da ilusão. Lógico, não é assim, eu vou fazer a conta, ele é um bobão, eu não quero mais. Só que você pode se iludir e você pode ir desconstruindo essa ilusão. E aí é importante você voltar para si mesmo. É um trabalho difícil. Leva tempo. Existe um período de morte, de renascimento. As 5 leis do luto ou morte, né? Negação, aceitação, depressão, negociação e o outro eu não lembro. E barganha, se não me engano. Eu acho que o último é aceitação e o primeiro é negação. A aceitação é o último, mas elas oscilam, né? Não é uma regra dura, né? Uhum. Ela pode oscilar. Eu posso aceitar e amanhã acordar virado, né? Mas eu quero dizer o seguinte... Da mesma forma que você se iludiu, você pode desconstruir essa ilusão. Lembra da ideia dos eus? Uhum. Dos eus menores? Tem uma coisa que eu não contei que acho que agora cabe. Existem 3 formas dos eus menores. Existe um eu menor, que é o da expansão, que é o que acontece agora com Cris. Né? Todo dia eu acordo e digo que eu a amo, e ela também diz que me ama, e o eu ganha expansão. Define o meu ser, alegria. Mas aquela outra moça que eu me relacionei, que era um eu em expansão, conforme ela foi me chateando, ela foi colocando o eu em estado de retração.
foi me trazendo tristeza e angústia e foi desconstruindo a minha ilusão. Até que chegou um momento que entra o terceiro estágio, que é o estágio de estabilização do eu menor. Mas, na verdade, ele nunca vai se estabilizar, ele nunca vai ficar neutro 100%. Ele ficará ligeiramente expandindo ou ligeiramente retraindo. Porque parte do que eu sou é da relação dessa outra pessoa. Não tem como eu anular esse eu. Eu sou ela. Eu sou parte do que eu vivi com ela. Então o eu vai ficar lá. E por que eu digo que ele fica ligeiramente expandindo ou ligeiramente retraindo? Vou dar um exemplo. A minha avó faleceu aos 80 e poucos anos. Alguns anos, ela tinha 80 e poucos anos quando ela faleceu. Eu já fiquei pensando, faz 80 anos que ela morreu? Não. Você estava conversando com ela, né? Minha avó morreu com 80 e poucos anos, 87, 86. E há uns 4, 5 anos atrás, né, Cris? Ela ainda estava viva e eu conversando com ela, fui fazer um teste filosófico. Usei ela como cobaia. Falei assim, vó, posso te fazer uma pergunta? E ela na idade avançada, muito lúcida, mas lenta. Pode. Ô, vó, de vez em quando, assim, do nada, você tá tomando banho embaixo do chuveiro, a cada 6 meses, 9 meses ou 1 ano, do nada, você lembra do seu primeiro amor? Tem que entender o que é o primeiro amor dela, né? Sim. O primeiro amor Mas dela... o que ela considera o primeiro amor? O primeiro amor dela foi o primeiro rapaz que ela sentiu atraída, que ela nunca conversou, porque naquela época era um outro mundo... E todo dia, lá pelas 5 horas da tarde, ele voltava para casa e da janela da cozinha ela via aquele lindo rapaz passando. Aquele homem, aquele rapaz, ela que tinha de 14 para 15, ele era muito... Isso fala dela. Ele era muito mais velho. Ele estava ali para 17, para 18. E ela disse que foi o primeiro amor dela. Então ela tinha uma ilusão, ela tinha uma paixão não correspondida. Mas ficou só nisso. Mas para ela foi o primeiro amor. Ô vó, de vez em quando você lembra do seu primeiro amor? Aí ela pegou. Eu fui nas camadas mais profundas do cérebro dela. Ela para alguns microsegundos, busca na camada mais profunda onde o neurônio guardou aquela informação. Depois ela casou 2 vezes, o primeiro marido faleceu, né? Ela ficou viúva, casou Tua de avó novo. foi moderna. Foi moderna, Teve uma empresa, depois de 60 anos ficou bem de vida e viajava para os Estados Unidos 2 vezes por ano, mas antes ela era costureira, foi uma pessoa de guerra. Quer dizer, ela teve muitas histórias. Eu fui nas camadas mais profundas do cérebro dela, a coisa de 70 anos atrás. Mas normalmente as pessoas mais idosas têm a memória passada mais presente do que a memória recente. Bom, ela pega, sai ali daquele espaço-tempo de onde ela estava e ela faz uma viagem no tempo. E eu tô contando essa história por conta da fisionomia dela. Ela pega, voa um pouco no tempo, ela perde ali o olhar do lugar e ela busca aquilo na memória, volta e diz. Isso é tudo muito rápido, né? Eu tô querendo um teatro. Sim, eu lembro. Ah, e você pode falar um pouco? Aí ela contou a história que eu contei. Aí eu falei assim, vó, a cada 3, 6, 9 meses, do nada você lembra dele? Lembro. E com saudade e pensando como poderia ter sido a sua vida? Sim. Mas escuta, como é que você sabe disso? Aí eu pensei, nunca subestime um filósofo. Eu até brinquei com ela. Não, como você sabe? Eu nunca contei nem pro seu avô. Ninguém sabe disso. Essa história é só minha. Como que você sabe? Eu não sabia disso, eu sabia do gatilho. Falei, não, é por conta disso. Disso. Ai, que legal. Fala mais um pouquinho. Aí ela contou. O que eu quero dizer? Aquele primeiro amor dela era um eu menor, que era lá o Francisco. Mas ela nunca teve uma grande expansão. Mas o pouquinho de expansão que tinha, só do fato de passar e ela contemplar a existência dele, já era um momento de alegria. Mas a vida dela continuou, ela mudou de cidade e nunca mais viu aquele rapaz. Ela nem sabe o dia que foi a morte dele, se ele ainda é vivo na época, né? Mas o eu menor, ele foi estabilizado. Mas ele ficava ligeiramente expandindo.
com alegria, porque ele não a entristeceu em nenhum momento. Mas ele expandia ligeiramente, porque a cada 3, 6, 9 meses ou um ano, ela lembrava dele do nada. Ou seja, a mente vasculha todos os eus para se alimentar de todas as energias, as que estão expandindo ou as que estão se retraindo. Por isso que você tem que vigiar o que você pensa. Por isso que você tem que se reinventar. Tá triste no relacionamento? Se reinvente. Abra mão. Pode vir novos relacionamentos, novos eus, de repente até melhor do que esse que te expandiu durante um período. Moral da história, onde eu quero chegar. A mente, ela não compartilha do mesmo tempo do ego do Freud, do ser consciente. Uhum. Ah, faz 8 meses, 4 dias, 4 horas que eu me separei, que eu sofro de tristeza, ou que a minha empresa fechou, ou que o meu filho foi embora por um acidente. Não importa, né? O eu está em retração. Mas para a mente, ela não tem tempo. A mente simplesmente diz assim, escuta, tem uma série aqui, chamada, o Immanuel Kant diz que é a série do condicionado, a causa e efeito. Uhum. Sempre tem que fechar. A razão diz assim, ei, escuta, tem uma série aqui que não fechou. E eu preciso fechar. Se não fecha, eu te entrego a angústia. Então pode passar um mês ou um ano. Para a razão, se você não ressignificá-la, ela simplesmente vai te cobrar, porque é o papel dela. E aí, você vai fechar? E aí, você vai fechar? A gente perguntando, por que isso? Por que ele tem outra? Por que separou? Por que a minha empresa não deu certo? Por que o meu filho foi embora? Por que o caso muito recente, por que esse homem entrou lá naquela escola e fez o que fez? A razão não quer saber. Ela vai sempre te cobrar. Por isso que a gente tem que ressignificar. No caso dos pais, o melhor a fazer. O melhor. Boate Kiss. Você assistiu o filme documentário? Não, documentário não. Eu vou pegar a Boate Kiss. Houve o incidente, né? Não foi acidente, houve o incidente. Pessoas foram responsáveis. Sim. Alguns pais abandonou a ideia. Outros conseguiram sublimar e perdoar. Deixa isso pra lá. Outros ficaram numa tarefa, no exercício de fazer vingança ou justiça. Não é vingança de ir lá e prejudicar o outro. Vingança no sentido de justiça. Essas famílias, depois de 10 anos, avançaram algumas coisas sobre justiça. O justo para aqueles que criaram a injustiça. Mas no fundo, a dor deles continua do mesmo jeito. Se bobear, até pior, porque a justiça não se realiza, o justo não chega para eles. O que eu quero dizer? Tem coisas que você vai ter que abrir mão. Vai ter que, em outras palavras, você vai ter que perdoar. Porque senão vai ser pior para você. Você já tem o peso da perda do filho. Você já tem a angústia da ausência dele por não poder beijar mais uma vez à noite antes de dormir. Você não vai ter mais o seu companheiro que viveu algumas coisas boas, alguns momentos de felicidade. Você já não vai mais ter isso por algum motivo. Porque ele é um safado, ou porque ele se apaixonou por outra pessoa, ou porque ele não me reconhece. Não importa. Mas se você não abrir mão, você continuará sofrendo mais. Então, uma chance de resgatar a felicidade e apaziguar a cobrança da razão sobre a angústia é dizendo, eu abro mão. É o melhor pro ego. Eu sei que é difícil, mas é um convite, é um desafio, né, para o caminho da felicidade. É isso, falei muito. Não, mas aí você estava falando também da questão do erotismo. Você ia começar a explicar essa questão do erotismo e como que o erotismo permeia a nossa vida, né? Porque é legal você entrar nesse assunto porque as pessoas confundem essa questão do erotismo com a questão sexual. Então, vamos voltar para a filosofia para mostrar o que significa essa tríade que você colocou. Tá, olha o que é erotismo. Eu vou trazer uns nomes aqui para validar, né? Se você for no dicionário e colocar a palavra erotismo, a primeira tradução que vem, simples, objetiva, direta, estará relacionado ao sexo, né? Inclusive, eu tenho um amigo, ele é um evangélico, é muito crente, muito fiel a Deus, segundo a sua fé, dentro do evangélico, né? Ele é um evangélico. Ele, quando eu fui apresentar isso para ele, ele disse que não, você não pode usar o erotismo, porque isso vai confundir. Erotismo está relacionado a sexo. E aí, para minha sorte,
se você ler um livro da Bíblia chamado Canto dos Cânticos, é um livro erótico por excelência. Ela diz no meio da noite que acorda e o seu amado não está presente. E ela o chama. Há todo um envolvimento da narrativa que você pode tirar um gancho ali de sexo. Ela tinha desejo do corpo, né? Do corpo dele relacionado a sexo. Mas não era só esse tipo de desejo. Era o desejo de cheirar, era o desejo de falar, era o desejo de ter a presença dele, era o desejo de olhar, era o desejo do infinito, de continuar ouvindo e enxergando ele na simples presença. Não necessariamente teria que ter o coito, né? Uma palavra técnica sobre o sexo. Não necessariamente. Então, lá na Bíblia, no Canto dos Cânticos, é um livro de erotismo por excelência. Mostra, por várias interpretações, que nós somos seres que desejamos as coisas no mundo e desejamos as pessoas, desejamos a fala, desejamos a presença do outro. E isso é erotismo puro. E você quer pôr uma pitada de sexo? Que coloque, porque é muito bom. Mas não é só sexo. Da onde eu trago a questão do erotismo? Tem um filósofo da Segunda Guerra Mundial, chamado Emmanuel Levinas, escreve um livro chamado Totalidade e Infinito, que valeu a sua livre docência, e lá ele fala da ética. Ele é o primeiro ou único filósofo que, ao ler a Bíblia, não teologizou. Ele leu a Bíblia e filosofou. Ele pega um mandamento de Moisés que diz: tu não matarás. Uhum. Aí você pensa, tu não matarás. Então tu não pegará esse instrumento e vai ferir o meu corpo tirando a minha vida. Não é sobre só essa morte. Levinas diz que a fala, o que eu digo também mata o outro. E aí Levinas, dentro da sua reflexão filosófica, já vou chegar no erotismo, ele faz a filosofia do face a face. Então ele diz assim, que a sua face, a sua presença, o seu rosto, quando se presentifica diante da minha face, quando nós estamos presentes em relação ao outro, o seu rosto, a sua face, sempre me convida constantemente dizendo a mim: tu não matarás. Ou seja, veja bem o que você vai falar. Veja bem como você vai se comportar comigo, porque você carrega essa responsabilidade. Na teoria é lindo, na prática é um desafio, porque somos seres de emoção, né? Somos seres de sistema nervoso, a gente se ira, a gente tem raiva e tudo isso faz parte da vida. Levinas diz que na relação face a face, poderá ocorrer a relação erótica. E como se dá a relação erótica? Depois a gente traduz para o corporativo. Isso traduz em motivação e lucro e desempenho da empresa, tá? Olha que interessante. Ele fala assim, ó: quando eu ativamente conto toda essa história, de repente o André não está se encantando muito. Talvez Cris também não esteja se encantando muito. Mas vamos supor que a Adriana está se encantando com a minha fala. Levinas diz que eu, na condição de sedutor, estou ativamente te seduzindo com essas histórias. E você não é, na verdade, tão passiva. Eu sou ativo sedutor, mas você estará numa condição passivamente ativa. Você se seduz pela minha sedução. Cristiane, passivamente ativa, diz: eu não vou cair na conversinha desse professor. Eu conheço esse perfil, sei onde ele quer levar essa conversa. Entende o que quer dizer? Mas vamos supor que você está se seduzindo. Você está se encantando. Eu te seduzo e você é seduzida. Se há sedução, há relação erótica. E aí eu te pergunto, um líder, isso é para o corporativo, onde tem pessoas. Um líder, ele não tem que ser erótico? Perdoe o jargão. Um líder, ele vai passar o rodo em todo mundo na empresa? Não, não se trata disso. Mas a pergunta é, um líder, ele não tem que desenvolver relações eróticas com os seus pares? Um líder não tem que ser sedutor ao ponto dessas pessoas gostarem de ser guiadas por ele? Jesus não era um homem erótico, porque o que ele dizia não seduzia a massa? Inclusive, ele não continua seduzindo até hoje?
Sim. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, todas essas pessoas que são emblemáticas, elas eram eróticas, elas eram sedutoras, cada um no seu campo de atuação, naquilo que contribuía, mas era erótico, era sedutor. E para que serve a sedução? Num passo que eu te seduzo, provavelmente eu te levo à condição de felicidade. E o fim último da vida, do sentido da vida, é a preservação da dignidade da pessoa humana. Quando há dignidade, quando há preservação, quando há resgate da dignidade, o resultado é felicidade. E isso só se dá com sedução, ou seja, na relação erótica. Exemplo da mãe. A mãe, ela cuida com amor, ela troca a fralda, ela dá alimento, ela põe a coberta, ela dá o banho, ela deixa cheiroso, ela mata a fome, ela dá beijo, ela abraça, ela dá beijo, ela beija, abraça, ela seduz o tempo todo, gerando sensações de alegria e felicidade. Em uma palavra, filosoficamente, a dignidade da criança é preservada. Um patrão, um líder, um chefe que é ogro, que é estúpido, que é irresponsável, não é sedutor, só vê o lado dele, ele não desenvolve relações eróticas com os seus pares. Muitas pessoas fazem por medo, fazem por obrigação, faz o mínimo, quando não faz sabotando. Eu tive uma aluna, explicando isso em aula, ela dizia assim, a minha chefe, ela fica 3, 4 dias sem falar com a gente. Ela entra no estabelecimento, não olha na cara. Ela não fala bom dia. Porque naqueles dias... A educação também, né? Que é educação, né? Que é educação. Se 3, 4 dias ela não precisa de nós, é assim que ela se comporta. Mas quando ela precisa de alguma coisa, ela vem, ela fala bom dia, ela é simpática, ela é próxima, ela é amiga. Aí a minha aluna disse... Olha, porque a dignidade dela é ferida porque ela não é reconhecida, ela não é seduzida. Aí um dia ela estava nervosa, ela chegou na aula, ela desabafou. Essa minha chefe, a minha patroa, ela acha o quê? Que a gente é bobo? Ela acha que nós somos o quê? Uma mera máquina? Ela não tinha esse repertório, depois eu dei, né, pra ela. Quando ela quer alguma coisa, ela nos trata bem. Ela tem uma relação de mero interesse. Toda relação é de interesse, mas não precisa ser só interesse. Você pode acolher o outro numa relação erótica. Então, eu disse para ela, olha, se todo dia ela chegasse de forma carinhosa, respeitosa, dentro dos padrões da relação de hierarquia, mas reconhecendo a funcionária também como um fim último, as relações seriam muito mais sedutoras. Conclusão, ela dizia assim, eu faço o mínimo. Tem coisas que eu poderia fazer que seria bom para ela, mas não é a minha responsabilidade. Eu não faço porque eu não me sinto motivada. Quantas empresas poderiam performar mais, poderiam ser muito mais forte, muito mais potente, funcionários, empregados, colaboradores, o nome que você quiser dar, muito mais leais, se as partes todas envolvidas entendessem a importância e a potência de desenvolver relações eróticas. Não é relacionado a sexo. Não, deu para entender. É relacionado a respeito também. Que a gente chama de ter uma relação que inspire e gere uma motivação no outro também. A essência está no erotismo. O psicólogo vai trazer talvez uma outra reflexão. Eu, na condição de filósofo, digo sem medo de errar, partindo da natureza humana. Esses mecanismos como angústia, justiça, erotismo é da natureza humana. Quanto mais você conhecer como eles funcionam, a probabilidade de você performar melhor e mais naquilo que você faz, na vida pessoal, profissional ou amorosa, é maior. E tudo isso vai levar à felicidade, que é o propósito da nossa vida. Muito bom, né? Gostei dessa questão do eu expandido, do eu que retrai. Acho que ficou bem claro para entender os eus. Para dar a base, né? Da base, como eles se relacionam. Mas você citou várias vezes aqui na sua fala uma palavra que eu queria que você nos ajudasse a entender sobre a ótica da filosofia, que é dignidade. Essa é uma das que eu mais gosto. Eu vou fazer uma brincadeira
e é a condição de arrogância do filósofo. O filósofo é o ser, eu sou o Samuel. Na condição de Sabino, docente filosofano, sou o filósofo. Mas todos nós somos filósofos, porque é uma propriedade, é uma condição do intelecto humano. Nós somos filósofos o tempo todo. Com mais propriedade ou com menos propriedade, mas é a condição natural do humano, tá? O ser humano mais arrogante e prepotente que existe na face da Terra é um filósofo. Por quê? Porque a Cris pode dar uma mera opinião, o Samuel pode dar uma mera opinião e a Adriana. Mas quando você se sujeitar a ser um filósofo enquanto pensador, você arrogantemente, de forma muito prepotente, tentará explicar o mundo de forma universal. Por isso que nós somos arrogantes. Você imagina, você tem pluralidades de culturas, formas diferentes de ser do homem. Mas eu vou dizer algo que é próprio, independente da pluralidade, é muita arrogância. Por isso que eu perguntei sobre a ótica da filosofia, porque, por exemplo, o erotismo sob a ótica da psicologia, ele é diferente, ele tem uma outra definição. Isso. Então é importante, né, você colocar dentro da ótica Dá esse banho de loja de alinhamento. Isso. Calma que eu já vou responder a dignidade, porque eu vou ser muito prepotente, tá? Então, para concluir isso, o que eu quero dizer... no entanto, alguns homens que se propuseram ao ofício do filosofar conseguiram desenvolver pensamentos filosóficos de alta complexidade, de muita profundidade e responderam à sua universalidade. No entanto, não 100%, porque sempre vem um outro mais arrogante, mais prepotente, mais inteligente, com outro olhar e fala, olha, não é bem assim, viu, Sócrates? Platão diz. E ele vai e faz uma outra equação, e também é muito legal e profunda, mas vem o outro Aristóteles, que eles foram discípulos, e diz que não é bem assim. Todos eles foram muito legais, né? Então, na condição de filósofo, eu digo para você que eu pretendo, um dia, no futuro, com cabelinho branco, ser reconhecido como o filósofo da dignidade. Por quê? Porque esse é um tema que me atrai e ele é o epicentro que justifica e amarra a ética e todas as relações dos homens. Onde eu quero chegar? A dignidade é o fim último e o propósito da vida humana. Por exemplo, tenho muitas alunas em sala de aula, quando eu estou dando aula de ética, eu sempre brinco assim, com todo o respeito. Eu peço para uma das alunas não ficar brava, tá tudo bem, tá tudo combinadinho, tá? Eu peço sempre para uma das meninas levantarem e ficar do meu lado para explicar ética. E eu falo assim, você sabe o que é dignidade? Filosoficamente, elas não sabem explicar, né? Depois elas criam um repertório e sabem explicar. No entanto, eu peço uma licença, eu combino com ela, é combinado baixinho no ouvido, dizendo que eu não vou tocar literalmente no corpo delas. Mas eu vou chegar pertinho para elas não se assustarem porque eu não vou tocar. Não toco literalmente, não precisa tocar. Mas é um teatro para explicar para a sala. Aí eu chego e falo assim nela. Falo assim, ô Francisca, tudo bem? Tudo bem. Como que você está? Eu pego na mão e cumprimento. E elas cumprimentam com muita motivação. Engraçado que tocar na parte do corpo da mão, dentro do acordo da nossa cultura, cai bem, vai bem, não fere a dignidade. Inclusive até inflama, né, essa questão porque ela se sente reconhecida e respeitada. Logo quando eu sou carinhoso também. Aí o segundo exemplo, eu toco no ombro, assim, com muito cuidado, um jeito muito delicado, muito carinhoso. Você tá bem? Ah, eu tô bem. Ok. Sem saber nada da filosofia, da reflexão da dignidade. No terceiro ato, quando eu baixo a mão e vou em alguns lugares do corpo que não foi combinado entre nós dois, não houve um acordo e não há um nível de sedução e desejo ao ponto de ter que tocar naquela parte, porque é uma parte gostosa de ser tocada, né? Gera prazer. Quando eu chego perto, mesmo ela sabendo do combinado que eu não vou tocar no corpo dela, o simples fato de chegar perto, todas elas têm a mesma reação. Elas recuam e afastam. O que eu quero dizer? Ela não precisa intelectualmente e racionalmente ter uma linguagem objetiva e explícita sobre o conceito de dignidade. Está implícito
implícito, está como um mecanismo de autopreservação da sua existência, porque somos seres para a felicidade. Depois eu digo para ela que se eu tocar a qualquer custo ao desgosto dela, não sendo combinado e nem acordado, ela não tem desejo do que eu toque, a dignidade dela será ferida. A dignidade é um parâmetro de autopreservação dos limites do que te faz feliz e do que te não faz feliz, do que é justo e do que não é injusto, do que me traz felicidade e do que não me traz felicidade ou me aciona a angústia. A dignidade é o ponto de equilíbrio, é a origem e matriz de todos os comportamentos humanos. Sem dignidade, não seríamos, como diz Nietzsche, demasiadamente humanos. Então, a dignidade é o epicentro do que somos. Ponto. Faz sentido? Faz muito sentido. Ou seja, a pessoa ela entra num processo de defesa da sua essência. Isso. E o termômetro é a dignidade. Agora, você quer um exemplo mais concreto para poder mensurar? Eu tive a oportunidade de ter sido orientado por um dos maiores nomes da filosofia. Sempre fui um aluno mediano, nunca fui muito estudioso, mas amo a filosofia e tenho certas facilidades de entender algumas coisas abstratas. É próprio da minha psique. Por isso que me tornei um docente em filosofia. Tive a oportunidade de ter sido orientado por um dos maiores nomes da filosofia no Brasil. Franklin Leopoldo de Silva foi o meu orientador. E por que eu estou dizendo isso? Eu tive a oportunidade de ficar um pouco com ele. E em uma de suas aulas, ele fez uma palestra literal. Não foi uma aula comum, foi uma aula direcionada sobre o conceito de dignidade. Então, eu vou reproduzir a fala de um dos maiores nomes da filosofia vivo no Brasil. Ele disse: o conceito de dignidade é um dos conceitos mais abstratos e difíceis de definir na história da filosofia e ainda não está definido. Mas você acha que isso varia de pessoa para pessoa? O que é digno para um para outro? Sim, mas lembra que da arrogância do filósofo ele vai tentar responder de forma universal? Sim. Aí agora eu vou estabelecer a minha irresponsabilidade de ser uma pessoa extremamente arrogante no que eu vou afirmar. Eu acredito, me perdoe, é uma provocação, estímulo. Eu acredito que eu consegui definir o conceito da dignidade de forma concreta e filosófica. Kelly, posso te apresentar? Pode. Então vamos lá. Lembra que eu disse que nós temos o nosso eu, a nossa singularidade? Uhum. Partimos da subjetividade pura. Meu nome é Samuel Sabino, tudo bem. Ok. Então, eu sou um ser no mundo. O Shakespeare dizia, ser ou não ser, eis a questão. Na verdade, o nosso problema não é o ser. Porque o ser está lá o tempo todo. Desde a hora que eu entrei, o seu ser está aqui. Ele não foi anulado em nenhum momento. Ele não deixou de existir. Ele esteve presente o tempo todo. No entanto, a nossa questão não é ser ou não ser. Não tem como eu não ser. Eu só posso ser. Eu não consigo anular a existência do ser. Deixa de ser, né? Porém, como nós somos seres do tempo, do espaço-tempo, como somos seres que discorrem no tempo, nós estamos sendo o tempo todo. Então, a questão é ser sendo alegria, felicidade, expansão do eu, quando o Cris diz que continua me amando. Ou nós estamos oscilando entre o ser não sendo, porque ela disse agora há pouco que não me ama mais. Mas semana que vem ela mudou de ideia, ela viu que sentiu minha falta e viu que ainda tinha amor. Então eu estava no ser, sendo, não te amo mais, não sendo, e ela retoma e vê que percebe que eu sou importante e ela volta, diz que me ama e eu volto a um ser, sendo. Felicidade, angústia. Onde eu quero chegar? A questão não é ser, a questão é ser sendo, ser não sendo, porque eu sou o ser do tempo. No entanto, este ser eu vou fragmentá-lo em 4 princípios que vão subsidiar a vida. Ninguém vida, ninguém morte. As pessoas estão vivendo
e ou morrendo no espaço-tempo. Então nós não vamos falar da vida, nós vamos falar do viver, para estabelecê-lo no tempo. Este viver será subsidiado por 4 princípios: conservação, bem-estar, felicidade própria de cada um e direito de ser. Os 2 primeiros, eles vão oscilar entre o estado positivo e negativo do próprio ser. A conservação de 1 a 100, aí tem um indicador. A conservação de 1 a 100, 100% conservado, é saúde plena. Se porventura eu vou adoecendo e eu chego a 20% de conservação por conta de um câncer avançado, aqui é a bioética, tá? Significa que eu entro em cuidados paliativos. Sim. Significa que dos 20% para baixo comprometerá muito a minha conservação, a qualidade de vida. E 0 cessa a vida. Segundo princípio, o bem-estar. Nós oscilamos corpo, bem-estar, entre o estado positivo e negativo. Ora com bem-estar, ora com mal-estar. Se eu estou bem, se eu não tenho dor, se eu estou alimentado, se eu dormir bem, eu estou com 70%, 80%, 90% de bem-estar. Se eu adoeço por conta de um vírus, eu tenho dor. E eu fico com mal-estar. E se esse mal-estar se estender durante muito tempo, ao ponto de comprometer a conservação, porque eu estou com um vírus, como o Covid, muito forte, além de ele me criar dor, ele me coloca em mal-estar e baixa a minha conservação. Se eu não positivar isso, eu zero e a vida deixa de existir. Conservação e bem-estar está relacionado a corpo. Mas nós não somos só corpo. Nós somos também alma, psique, razão, o nome que você quiser dar, espírito. E aonde que entra para eles? Felicidade e o direito de ser. Eu posso estar bem de conservação, bem de saúde, fiz os exames, posso estar bem alimentado, dormir bem, com bem-estar, mas estar extremamente infeliz, ao ponto de tornar a vida insuportável. Meu corpo não dói, mas minha alma sofre. Então, eu posso oscilar entre felicidade e infelicidade. Calma que eu já vou trazer o conceito de dignidade, tá? É parte do filósofo, né? E o quarto, o direito de ser. Tem uma história de uma mãe com um filho único, uma família muito simples. Os pais trabalhadores não estudaram, mas tinham o sonho junto com o filho do filho se tornar médico. Eles trabalharam, eles pouparam recursos para que na fase adulta, jovem, ele pudesse entrar numa universidade e ser médico. E a mãe poder dizer para os seus parentes: o meu filho é doutor. Isso é parte da cultura, é parte da vida. E aí esse menino estuda, ele consegue então entrar numa universidade, e agora ele vai fazer medicina, e ele está muito feliz. Há muita expansão do eu de se tornar médico, não só dele, mas do pai e da mãe também. E naquela noite eles saem para comemorar, para festejar, junto com os amigos. E a mãe diz: não volte tarde, tome cuidado. Amanhã é o seu primeiro dia de aula. Não, mãe, eu não vou voltar tarde. Até me arrepiei isso porque é potente isso. Não, mãe, eu estou motivado, eu estou feliz. Eu quero amanhã entrar na aula pela primeira vez. Eu vou ficar só um pouquinho com os meninos, eu já volto para casa, eu quero acordar disposto. Antes da meia-noite eu estou em casa. Ele vai e fica um pouco com seus amigos, ele toma um suco, come um lanche, dá uma risada, e os meninos contemplam com ele a alegria, a felicidade e tudo bonitinho. E quando ele volta para casa com o carro, ele está ali com seus 19, 20 anos, o carro dos pais, simplesmente uma pessoa alcoolizada porque não conseguiu lidar com a separação de um relacionamento depois de 10 anos, ele bebe muito e sai alcoolizado, e de forma irresponsável ele passa o farol vermelho e bate no carro desse jovem futuro médico, tirando a vida dele. O telefonema ocorre, a mãe recebe a informação que o seu filho não está mais vivo. A conservação dessa mãe não foi tocada. O bem-estar dela estava positivo. A felicidade dela vai a 0. Ela se encontra extremamente infeliz. Porque o eu do filho era um eu menor potente de definição de sua existência no mundo. Alegria, felicidade. E o direito de ser mãe, e agora a mãe de um filho médico, ele se esvazia. Então nós somos seres também que temos que nos realizar. O direito de ser está relacionado a se realizar no mundo. Quer dizer, ela negativa, ela neutraliza o direito de ser.
A sua felicidade vai a zero. E é tão potente o conceito de angústia se manifestando em sua psique que manifesta no seu corpo. Ela tem náusea, ela tem a vontade de vomitar. A náusea do Sartre. Vai ler o livro lá. A náusea, tá lá, é angústia, tá? Quem quiser ler, é angústia, tá falando de angústia. Angústia que ele tira do Martin Heidegger. Depois, se der tempo, eu falo um pouquinho para fechar. E aí, a angústia existencial dela é tão potente por o grau de infelicidade e a perda do direito de ser, é tão insuportável continuar existindo que o corpo dela reage. Ela tem náuseas e ela chega a desmaiar, ela chega a ficar com dores no corpo. A conservação talvez fique intacta. Moral da história. Entendeu os 4 princípios? Esses 4 princípios subsidiam o viver. Nós somos conservação, nós somos bem-estar, nós somos felicidade e necessitamos nos realizar com o direito de ser o tempo todo. No entanto, como não somos deuses, como somos seres finitos, nós oscilamos constantemente entre o estado positivo e negativo do ser o tempo todo. Pergunta para mim o que é dignidade, que agora eu vou te responder. Pergunta. Então, o que é dignidade? A dignidade é a positivação do ser, do viver se manifestando positivamente o tempo todo. Ora ser sendo, ora ser não sendo. Aonde que surge a ética? Se fôssemos deuses, se não padecêssemos de zerar a conservação, porque um Deus não morre, se nós não tivéssemos dor, porque um Deus não tem dor, se nós não nos tornássemos infelizes, porque tudo em nós é garantido, se não perdêssemos o direito de ser, porque nós temos o controle de tudo, se nós não nos negativássemos, nós não precisaríamos da ética. A ética é uma retomada da positividade do próprio ser, porque as coisas acontecem, não há garantias. E o resultado de tudo isso positivo é igual à dignidade. A dignidade é o viver positivamente. É isso. Faz sentido? Bom. Faz todo sentido. Não sei se eu consegui definir, mas... Definiu muito bem. Nós estamos no nosso horário. Ótimo. Agradeço muito essa aula que todos nós ganhamos aqui. Obrigado. Hoje, né? Sim. Eu acho que com muita dignidade. Tomara, né? Sim. E eu saio daqui muito mais rica do que eu entrei. Muito obrigada. Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo também. Você quer dar alguma mensagem final? Sim, eu tenho hoje eu ministro aulas, né? Dentro de sala de aula. Uhum. E o meu público é o público que vem das escolas de negócio. Corporativo. Mas eu tenho desejo, já venho fazendo isso, de levar esse conhecimento com ferramentas para desenvolver trilhas cognitivas para que a mente, o cérebro, a psique dessas pessoas que performam no chão de fábrica possam elevar o nível da cultura brasileira do corporativo. Então eu tenho algumas ferramentas e parte dessa linguagem para levar para as empresas. Um dos produtos que eu tenho pronto, vamos chamar de produto, está relacionado à resolução de problemas. E eu desenvolvi um método aplicável que dá um banho de tudo isso. Então, se vocês tiverem interesse, eu quero levar esse trabalho além dos muros da universidade. É isso. Muito bom. Ficamos todos curiosos para saber o que é. Sim. Sim. Você tem um endereço na internet para as pessoas poderem acessar essas coisas? Tenho. Eu vou passar o meu Instagram, que é samuelsabino.mentes, de mente, né? Então é samuelsabino.mentes. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. samuelsabino.mentes. E lá tem alguns vídeos, né? E lá também fala sobre essa questão da tomada de decisão. Sim. Lá no link da bio... eu tenho um link na bio, que é um Linktree, e lá eu tenho alguns links dentro desse site. Um deles é uma landing page que eu criei há um tempo atrás, que propõe a reflexão da resolução de problemas. O que eu entendo sobre resolução de problemas? E lá eu falo um pouco do método MRO, que tem que dar nomes, né? Sim. O método chama método MRO, método de riscos ocultos. E eu fiz uma releitura da análise SWOT. Vocês não vão encontrar esse lugar nenhum no mundo, tá? Não, isso é próprio meu, da minha experiência. Que eu fiz uma atualização. Eu dei um upgrade na SWOT como ela é ensinada dentro das universidades.
Porque eu vi que tinha uns problemas ali, Sim. né? Que banaliza ela. E aí eu levei a ela a um nível de reflexão que chama-se Ampla Análise SWOT 360. E na condição de filósofo estudioso de conceito, eu dei uma turbinada nela, e você aplicar esse exercício na prática vai te ampliar um campo de visão muito mais sofisticado. Quer conhecer? Vem que eu te apresento esse método MRO, Método de Riscos Ocultos. Muito bom, já gostei do nome. Gostou? Gostei, Que bom. gostei sim. Tem dignidade? Sim. Parece que tem, então tá bom. Maravilha. Então, muito obrigada Obrigado. por todos os ensinamentos, por compartilhar o que você sabe com a gente. Obrigado, obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam saindo daqui também mais ricos, mais ricas. Espero vocês no nosso próximo podcast. Se inscrevam no canal do Samuel Sabino, que é Samuel Sabino Mentes. Isso. Se inscrevam também no canal da Felipelli e até breve.